Muito boa noite. Muito boa noite, pessoas que aqui se encontram, pessoas queridas. Eu sigo hoje com mais uma live em homenagem aos 80 anos de Frei Beto. A ideia central é chamar a atenção para algumas obras e alguns temas na vida deste religioso brasileiro, da ordem dos dominicanos, um frade católico, além de frade católico, escritor, teórico, de algumas questões fundamentais no Brasil, Eu tenho, aproveitando esse momento, dessa celebração, foi agora em agosto, dos 80 anos de Frei Beto, eu retomei algumas obras, alguns temas, que eu acredito ser relevante, para que quem não conhece a obra dele conheça, quem já conhece ajude na reflexão, e a gente amplie uma rede de reflexão em torno da obra, da vida e da luta de Frei Beto. Já tivemos uma live sobre o tema do socialismo em Frei Beto, a partir de um livro dele, a partir na verdade é um livro que é uma coletânea de ensaios sobre o socialismo, seja do leste europeu, socialismo latino-americano, chamado Paraíso Perdido. Já fizemos uma live sobre o famoso Catecismo Popular de Frei Beto, escrito entre 89 e 91. Já fizemos uma live sobre o livro Oração na Ação de Frei Beto. Ele tem um livro muito importante, eu acho um dos mais importantes livros dele, que é ali do final dos anos 70, chamado Oração na Ação. Já fizemos uma live sobre Fidel e a religião, que é considerado o livro mais vendido dele, tanto aqui no Brasil como em Cuba e nas Américas de língua espanhola, de um modo geral, um livro muito, muito vendido. É o livro que o deixou mais conhecido nas Américas, inclusive traduzido para o inglês também. E fizemos uma live sobre Batismo de Sangue, que é o livro mais popular dele aqui no Brasil, por conta de Frei Tito, por conta de Marighella. Uma narrativa, eu diria, eletrizante, sobre as relações dos dominicanos com Carlos Marighella, a resistência à ditadura, a resistência armada à ditadura, o assassinato de Marighella, e ele traz ainda os relatos sobre Frei Tito, que é muito importante, foi uma espécie de anexo desse livro. Frei Beto, ele foi preso junto com Frei Tito, e ele acompanhou as torturas. Frei Tito foi muito torturado, muito torturado. Eu diria que Frei Tito está entre os que foram torturados, os mais torturados. Dentre aquelas pessoas que foram torturadas pela ditadura, Frei Tito está entre os que mais foram, mais tempo de tortura não só física, mas psicológica, a ponto de, quando Frei Tito sai da prisão, ele vai para o Chile, depois vai para Roma, depois vai para a França, e em agosto de 1974 ele não resiste aos tormentos psicológicos que ele passava, Frei Tito ficou profundamente perturbado psiquicamente e ele se mata. Ele se mata no dia 10 de agosto de 1974, Então, Frei Beto acompanhou tudo isso, e nós comentamos aqui, tanto a obra Batismo de Sangue, como nós comentamos a relação de Frei Beto com Frei Tito. Então, nós já comentamos seis livros de Frei Beto em 6 lives diferentes. Essa é a 7ª live. Nós pegamos as principais obras dele e também alguns temas que são importantes, Cada obra tem um tema relevante, E a live de hoje, ela tem um tema muito singular, eu diria um tema muito particular na vida de Frei Beto e
principalmente, eu diria, numa certa concepção de mundo, por incrível que pareça. O tema da live hoje é o tema da mística. E principalmente a mística inspirada numa figura fundamental da tradição espiritual ocidental e católica, que é Teresa de Ávila, conhecida como Santa Teresa d'Ávila, essa aqui. Né? A live de hoje é sobre esta figura. Né? Esse livro aqui é uma pequena biografia dela, é uma biografia curta. Eu recomendo quem tem interesse de conhecer. Por exemplo, se você não sabe nada de quem foi Teresa de Ávila, ela nasceu em 1515, morreu em 1582. Significa dizer, ela nasceu, cresceu, viveu e morreu no século XVI. Né? Um século extraordinário, um século de profundas transformações na Europa. Frei Beto costuma chamar a atenção disso, né, desse período. Então, eu acho que é um livro que ajuda a compreender quem foi, né, Teresa de Ávila. Mas, veja, o tema da mística, obviamente, Teresa de Ávila é uma influência em Frei Beto muito forte. Para vocês terem uma ideia, Teresa de Ávila, ela tem uma obra chamada O Livro da Vida, né, que é uma espécie de autobiografia que ela publica em 1565, O Livro da Vida. Essa obra ela tem uma excelente tradução pela editora Companhia das Letras, numa coleção chamada O Essencial, né? O Essencial de Teresa de Ávila. Quem faz o prefácio dessa obra é exatamente Frei Beto. Né? Frei Beto conhece a vida de Teresa de Ávila, Frei Beto estudou, não é, os livros dela. Nós temos, inclusive em português, todas as obras dela. Né? Nós temos uma coletânea chamada Obras Completas de Teresa de Ávila, em português, né? Pela editora Loyola, que eu diria, quem tiver interesse, quem se sentir tocado ou chamado, né? Eu recomendo, sem dúvida nenhuma. É uma experiência, eu diria, que vale muito a pena. É uma experiência muito rica, eu diria, a leitura de Teresa de Ávila, né? Obviamente ela foi uma religiosa. Também não quero criar aqui nenhuma falsa expectativa em ninguém. Você está diante de uma pessoa que foi uma religiosa, né, o que a gente chama de freira, né, católica, carmelita, por exemplo. Eu não vou aqui entrar em detalhes na vida dela, mas quem tiver interesse de conhecer, o que me interessa em Teresa de Ávila não é necessariamente a sua vida especificamente religiosa, né? O roteiro que ela fez em termos religiosos. Eu me interesso muito pelas as experiências que a gente chama de experiência mística de Teresa de Ávila, né? Eu vou comentar um pouquinho mais na frente, mas isso é o que mais me interessa aqui, porque a experiência mística ela não é uma experiência de doutrinação, né? Se você quiser ser doutrinado, o caminho não é o caminho da mística, é o caminho da religião, né? Então, assim, eu vou discutir hoje, apresentar hoje aqui, na verdade não é nem discutir, é apresentar mesmo, né? A visão que Frei Beto tem, não é, de mística, como é que ele compreende a mística, né? E sob uma forte influência de, não é, Teresa de Ávila. Veja, pode parecer uma experiência religiosa. Eu não tenho dúvida que toda mística é uma experiência religiosa, mas nem toda experiência religiosa é mística, né? Isso eu não tenho dúvida mais, né? Eu acho que toda mística é uma forma de experiência religiosa, mas nem toda experiência religiosa é mística. Essa é a leitura que eu faço. De Frei Beto, tem esse livro aqui, chamado Ofício de Escrever. Né? Nesse livro aqui há um capítulo, o capítulo 2, intitulado Literatura e Espiritualidade. Então, basicamente, o que eu vou dizer aqui sobre mística em Frei Beto, está nesse livro aqui, no segundo capítulo, intitulado Literatura e Espiritualidade. Livro muito interessante, é um livro muito de textos, né, de artigos de Frei Beto. Teresa de Ávila foi uma experiência marcante. Veja, a experiência da mística cristã, ela basicamente nasce na chamada Idade Média, né, o período medieval europeu, né, a Idade Média europeia, né? E ela está muito vinculada a pessoas que viveram uma profunda transformação em sua vida. Então, a mística cristã,
ocidental, ela está muito vinculada a uma forte experiência de vida que um ser humano vive, pode ser ele homem ou mulher, e aquela experiência é tão forte, que transforma a vida daquela pessoa para sempre. Então, talvez você não esteja entendendo, e obviamente ninguém é obrigado não a entender isso, né? Ninguém é obrigado, inclusive, a concordar de maneira nenhuma, mas essas experiências, elas existem na vida humana, não é? No caso dessa tradição cristã, a experiência mística, ela diz respeito a uma profunda vivência que o ser humano vive, seja homem ou mulher, e aquela experiência muda a vida daquela pessoa. Talvez o exemplo melhor, antes de Teresa d'Ávila, seja Francisco de Assis, não é, que percebeu na sua vida. Veja, Francisco de Assis, ele era um jovem ali no século XIII que viveu, era de uma família de classe média, o pai era comerciante, era digamos assim, um jovem rico, poderíamos dizer, né, para a época, né, era um jovem rico para a época, né, um jovem que tinha todos os prazeres da vida que era possível ser proporcionalizado naquela Itália medieval. Ele vive uma profunda angústia num determinado momento da sua vida, vive uma profunda decepção, uma falta de sentido, né? Porque a vida que ele levava não era uma vida que, de certa forma, lhe desse algum sentido. Ele percebe a roubada que era a vida dele e ele procura mudar essa sua vida numa conversão, né? A partir de algumas leituras do que era disponível em termos de evangelho, e ele percebe que não bastava apenas a leitura do texto bíblico, né? Não era aquilo que era suficiente para a sua vida, ele precisava mudar a vida mesmo, né? Precisava dar vou usar um termo contemporâneo, né? Anacrônico, ele precisava dar um cavalo de pau na vida dele, precisava dar uma guinada na vida dele, né? E essa guinada envolvia abandonar literalmente aquela vida, abandonar inclusive a família, né? Abandonar, porque ler os textos bíblicos e continuar com aquela mesma vida de nada resolveria. Então não era uma questão de leitura, não era uma questão de conhecer os evangelhos, de conhecer a vida de Jesus, de conhecer a vida dos santos, não era isso, porque não era uma questão de conhecimento direto, não era uma questão de ler um livro, né? O que Francisco de Assis viveu era algo que não era necessário. Um livro não conseguiria, em hipótese alguma, mudar a vida. Então, assim, não era um livro que ia mudar a vida de Francisco de Assis, não era literatura e tal. Então, assim, era preciso uma mudança profunda de vida, né? E é o que ele faz, né? Então, a ponto de maneira quase que simbólica, ele tirar até a roupa do corpo. Significa dizer, era uma mudança muito radical, né? Era uma mudança muito radical, porque era preciso até jogar a roupa do corpo, né? E isso foi muito, eu diria, muito impactante naquela, digamos aqui, naquele mundo fechado medieval, né? Que era a Idade Média Europeia. Então ele larga aquela vida, ele larga as roupas e passa a usar uma roupa muito simples, né? Inclusive o seguinte, amarrada com uma corda, né? É interessante isso, né? Uma espécie de túnica amarrada com uma corda, né? E ele vai viver uma vida profundamente simples, o oposto radicalmente da vida que ele levava. Ele levava uma vida confortável, uma vida de leitura da literatura de cavaleiros, de aventura, porque a literatura, essa literatura de romance de cavalaria era muito forte no mundo medieval, enquanto leitura de aventura. Eu diria que era a literatura da aventura, né, de aventuras e tal. Francisco de Assis leu isso, mas isso era, digamos assim, insuficiente, né, para aquilo que ele queria. Veja, essa insuficiência da vida de Francisco de Assis não era resolvida apenas com leitura, era preciso uma ação direta em que a vida dele fosse mudada. E isso aconteceu. Então, assim, Francisco de Assis vira meio que uma referência para a ideia de mística. Mas, obviamente, que a mística ela não tem unicamente na experiência de Francisco de Assis a sua definição. Por exemplo, vai ter uma figura muito importante, um alemão chamado Mestre Eckhart, né? Já ali no meio da Idade Média,
não é? Você vai ter experiência das chamadas ordens mendicantes pós Francisco de Assis, não é? Então, assim, a experiência de procurar algo profundo nessa vida passa a ser um caminho, não é, dessa tradição mística. E não será diferente com Teresa de Ávila, né? A jovem Teresa de Ávila que vive, digamos assim, um momento profundo, né, de conversão, um momento profundo de chamado daquilo que ela não compreendia direito, né? E de certa forma isso, veja bem, isso está no livro da vida, que é um pouco autobiográfico dela, né? É autobiografia. Depois ela escreve um livro que eu acho muito importante, né, que é o Livro das Moradas, ou o Castelo Interior. Talvez o livro mais importante dela seja esse, né, o Livro das Moradas ou o Castelo Interior, em que ela faz é interessante, ela faz uma experiência, né? Veja, essa mulher está no século XVI, tá certo? Eu estou falando de uma mulher que está no século XVI, uma mulher que tinha formação intelectual, uma mulher que se torna freira, uma mulher que vive num ambiente eclesial, tá bom? Então entendamos isso, não se trata de uma mulher do século XX, não é? Não se trata de uma mulher do século XXI, é uma mulher espanhola, né, que vive toda a sua vida no século XVI, entenda-se, mais de 500 anos atrás, né? Uma mulher que se torna religiosa, né? Que adere à chamada Ordem do Carmelo, né? Então, uma mulher que tem uma experiência de vida que, obviamente, não era comum para aquela época, né? Então, veja, tanto no livro da vida, né? Como no Livro das Moradas, ou o Castelo Interior, o título já diz muito, né? Essa ideia de trabalhar com a vida espiritual, isso era muito comum na época, esses termos, né? Vida espiritual, vida interior, né? Etc. Eu diria que a Teresa de Ávila, e eu acho que isso vai fazer todo sentido para o jovem Frei Beto e tal, porque Frei Beto ele conta uma história que é muito interessante, né? Quem quiser conferir essa história, eu recomendo que veja o livro da vida, o livro da vida de Teresa de Ávila, publicado pela editora Companhia das Letras no Brasil. Esta edição, que tem a escultura, o êxtase de Santa Teresa, famoso, essa escultura famosa, né? O êxtase de Santa Teresa na capa. Essa edição da Companhia das Letras tem um prefácio de Frei Beto, né? Esse prefácio de Frei Beto, ele conta uma história muito interessante, né? Quando ele estava começando a vida religiosa dele. Frei Beto é um frade dos dominicanos, né? Da Ordem dos Pregadores. Frei Beto conta a seguinte história, eu vou me lembrar aqui de cabeça, não vou citar textualmente, mas você pode encontrar lá nesse prefácio que ele faz ao livro de Santa Teresa. Veja, Frei Beto diz o seguinte: eu estava numa profunda crise de fé, é isso que ele diz. Numa profunda crise religiosa, eu não sabia se queria ou não continuar religioso. Ele já tinha formação em filosofia, ele tinha formação em jornalismo. Então, de certa forma, ele tinha um emprego. Então, ele não estava na igreja por razões de emprego, por razões de dinheiro, por razões de salário. Não, Frei Beto sempre trabalhou. Ele era formado em jornalismo, ele era jornalista profissional, inclusive empregado como jornalista. Mas ele era religioso e ele, obviamente, queria levar isso a sério, né? A vida religiosa a sério, né? A vida religiosa oficial, né? Ele estava ligado a uma congregação religiosa chamada Ordem dos Pregadores, mais conhecida como Dominicanos, e ele entrou numa profunda crise de fé, né? De fato, faz sentido ser da Igreja Católica. De fato, Deus existe, faz algum sentido acreditar em Deus. Isso era plenos anos 60, viu? Plenos anos 60, depois do Concílio Vaticano II, depois de toda renovação dentro da igreja, Frei Beto se coloca numa profunda crise de fé. E ele diz o seguinte, que estava à beira de um ateísmo, por exemplo, né?
Estava à beira de um ateísmo, Frei Beto. Já tinha lido coisas sobre Marx, já tinha lido Sartre, já tinha lido História da América Latina, já. Então, assim, Frei Beto já tinha lido um monte de coisa. E isso, mesmo essas leituras que ele fez, não aplacavam essa angústia existencial. Essa é a palavra que ele usa, né? Ele estava numa profunda angústia existencial quando ele recebe esse livro, o livro da vida de Santa Teresa d'Ávila, de Teresa de Ávila, né? E ele lê esse livro com muita, como ele mesmo diz, com muita tranquilidade, com muita avidez, e principalmente o livro foi crescendo na alma dele, como ele diz, né? Eu acho muito bonito Frei Beto dizer isso, né? O livro foi crescendo em minha alma, né? E ele foi lendo o livro e anotando e tal, e aquilo foi lhe dando um fogo, né? Usar um termo parece anacrônico, mas é um pouco o que Teresa de Ávila viveu, um fogo interior, né? Uma coisa, um aquecimento que não é exterior, mas é interior, né? E Frei Beto, ele descobriu que a experiência religiosa, ela não é apenas uma experiência de igreja ou apenas uma experiência de escrita. Por exemplo, ele já era escritor, ele já escrevia, já era jornalista, ele já era um religioso, já conhecia documentos da igreja, né, já conhecia a história da igreja, então ele não tinha dúvidas do que era o catolicismo. A dúvida dele era sobre como viver o catolicismo. A questão dele não era saber conscientemente o que era o catolicismo. A dúvida de Frei Beto não era racional. Ele sabia o que era a igreja, ele sabia o que era teologia, ele tinha formação em teologia, tinha formação em filosofia, ele era um sujeito jogado no mundo, trabalhava e tal, mas ele era um sujeito inquieto, né, e que buscava encontrar sentido para a experiência religiosa. A questão de Frei Beto não era a existência de uma religião, não era estar numa religião, ele já estava. A questão de Frei Beto não era estar numa congregação religiosa, ele estava numa congregação religiosa. A questão de Frei Beto não era de emprego, ele tinha um emprego. Ele era um jornalista relativamente bem remunerado, né? Agora veja, a questão dele isso não aplacava a angústia existencial que ele vivia. Essa é a questão fundamental, né? E veja, quando ele lê o livro da vida de Teresa de Ávila, primeiro, ele percebe que ali é uma experiência autobiográfica, uma experiência dela, que ela viveu. Segundo, ela dá alguns toques, entre aspas, ela dá algumas dicas concretas, o que alguns chamam de técnicas. Eu acho essa palavra um pouco pesada, mas vamos aceitá-la. Algumas técnicas, algumas dicas, né, de como viver essa experiência concreta, não é? Esse esforço, porque o êxtase, perdão, a mística, ela não é uma coisa natural, minha gente. Olha, natural é mangueira da manga, jaqueira da jaca, isso é natural. Agora, uma experiência mística, ela não é natural, ela não vem do nada nas pessoas, né? As pessoas se sentem provocadas, se sentem incomodadas, né? Eu até diria que a mística, ela é sempre uma busca, né? Frei Beto percebe isso, né, em Teresa de Ávila, e ele diz, eu nunca vi isso em lugar nenhum, eu nunca havia lido nada sobre isso, eu nunca havia experimentado isso, e isso foi tomando conta, né, da alma dele, e de certa forma isso deu rumo à vida religiosa dele. Por quê? Porque ele percebeu que Teresa de Ávila, ela dava alguns conselhos do tipo, a mística, ela é uma experiência contemplativa, ela dá quatro caminhos para a mística. Alguns chamam de técnicas, né? 4 caminhos para a mística. O primeiro é a contemplação, né? É preciso ter uma alma preparada para contemplar onde estiver. Olha, você não precisa ir para um alto de uma montanha, para o fundo do mar. Não, a contemplação, ela pode acontecer onde se vive, em qualquer lugar, não é? Então, não necessariamente a contemplação é um afastamento do mundo completo, vai embora, não sei o que, tal. Não. A contemplação é uma experiência que ela acontece onde você está. A contemplação é estar em atenção consigo mesmo. Então, veja, a palavra contemplação, ela diz respeito à atenção detida. Significa dizer, é o sujeito, a sujeita estar
atento detidamente ao que lhe acontece. Para isso eu não preciso estar dentro de uma igreja. Claro que pode ser dentro de uma igreja, claro que pode ser numa montanha, claro que pode ser no mato, claro que pode ser, mas não necessariamente só é aí. Então tem gente que acha que se jogar dentro do mato, sozinho, escutando só barulho de grilo e de árvore, ele vai necessariamente ter uma vida contemplativa. Não necessariamente, não necessariamente. Ou que se eu estiver dentro de uma igreja, necessariamente eu tenho uma vida contemplativa. Não necessariamente. Você pode estar dentro da igreja e não ter nenhuma dimensão contemplativa, entendeu? A igreja é só uma casa de paredes e telhas, etc. Frei Beto percebe que, a partir de Teresa de Ávila, a contemplação é um estado, não é necessariamente um lugar. Porque tem gente, o erro para Frei Beto e para Teresa de Ávila é as pessoas acreditarem que o estado de contemplação é um lugar. Não é um lugar, é um estado. Significa dizer, é uma condição. E que pode ocorrer onde você estiver. Porque não é o lugar que determina a contemplação, é o estado de alma, ponto. Não é o lugar físico que determina o estado de contemplação, mas é uma condição. Isso é fundamental, digamos, é uma condição, não é necessariamente um lugar. Então, se eu tiver, por exemplo, dentro da igreja, se eu estiver numa montanha, se eu estiver sozinho no mato, numa barraca, necessariamente eu estou contemplando. Não existe isso. Não necessariamente. Por exemplo, Frei Beto fala isso e a própria Teresa de Ávila, né? Isso pode ser uma fuga. Veja, fuga não é contemplação. Isso é uma fuga. Eu preciso fugir do mundo, eu não aguento barulho. Isso são fugas, né, que qualquer ser humano pode viver, não há nenhum problema. Não. Veja, a fuga não é um defeito, tá certo? Eu estou dizendo que a fuga é também um estado. Tem gente que não aguenta um barulho insuportável e necessariamente foge. Né? Santo Antão, por exemplo, é um exemplo muito interessante. O primeiro eremita da história do catolicismo, do cristianismo, chama-se Antão, Santo Antão. Antão, ele precisou sair do mundo em que vivia para inaugurar uma experiência chamada eremitério, né? Eremitério. Então veja, Antão precisou disso, porque o estado de alma dele precisava de uma saída, mas não necessariamente a saída é o caminho da contemplação, não é? Teresa de Ávila, ela contemplava em qualquer lugar, não é? Por exemplo, Frei Beto morou numa favela no Espírito Santo e como ele mesmo disse, foi uma das experiências mais contemplativas que ele teve. Está lá no livro, por favor, Oração na Ação, vejam lá, está lá, Oração na Ação. Não é? Ele viveu numa favela e a experiência mais contemplativa dele foi numa favela, numa periferia pesada, tal. Então a experiência de contemplação é um estado de alma, primeiro. Segundo, a questão do silêncio, né? Silêncio não necessariamente é a ausência de barulho. Silêncio o silêncio é a ausência de palavra do sujeito consigo mesmo. Silêncio absoluto não existe, meu gente. Olha, silêncio absoluto é a morte. Se você se jogar no meio do mato, você estará escutando o vento, as árvores. Então, assim, silêncio absoluto não existe, não é? Isso é uma ilusão. Silêncio absoluto é a morte. O que, na verdade, se entende por silêncio no sentido místico é a ausência de palavra do sujeito consigo mesmo, né? É como o sujeito se coloca, não é, diante de si mesmo, né? E eu digo mais, Frei Beto diz uma coisa que eu concordo plenamente com ele. Talvez seja o estado mais difícil de um ser humano, né? Esse diálogo consigo mesmo, esse silêncio consigo mesmo, talvez seja a coisa mais terrível para um ser humano, né? Porque, olha, minha gente, escutar barulho ou escutar outras vozes é a coisa mais comum do mundo. Eu diria até que é uma consequência natural da existência humana. Agora, esse estado de você estar consigo mesmo implica uma certa solidão, e isso não é fácil para ninguém. Veja, isso não é um caminho fechado, tá certo? Isso não é um caminho fechado, né, que todo mundo entende. Então, o primeiro é a contemplação, o segundo é o silêncio. E o silêncio é, acima de tudo, esse diálogo consigo mesmo. Silêncio não é a ausência de palavra, né? Silêncio é o diálogo consigo mesmo, que é absolutamente fundamental. A Teresa de Ávila, ela viveu uma experiência que é a terceira dica que ela dá, e que Frei Beto achou muito interessante,
que é a dica do êxtase. Veja, êxtase é uma experiência que vem, essa palavra vem do grego, né? Extático, né? Que entra no latim, inclusive. O êxtase é uma experiência de profundo regozijo consigo mesmo, em que o sujeito é invadido por uma profunda alegria, em que ele entra numa sintonia cósmica. Cara, como é que se descreve isso, Romero? Eu acho que eu não sei. Eu leio Teresa d'Ávila, entendo, leio Frei Beto, entendo, mas isso é uma coisa que tem que ser vivida, né? Veja, o êxtase é uma experiência de sintonia cósmica, né, do sujeito com o mundo, né? É uma experiência de sintonia cósmica consigo mesmo, né? Olha, êxtase não é um estado. Você pode entrar em êxtase com alguma droga, pode ser. Eu não nego que isso possa ser possível, mas o êxtase, ele não necessariamente tem a ver com droga, ele tem a ver com uma capacidade profunda que o sujeito abriga em si, coloca em si, de estar em sintonia com o cosmos, né? É uma dimensão cósmica, é uma dimensão que transcende a própria individualidade. O êxtase é algo muito forte, né? E assim, a Teresa d'Ávila, segundo contam, e segundo ela conta, né? Ela digamos assim, ela ficava em estado, entre aspas, catatônico. Sabiam disso? Catatônico, né? Ela ficava em estado catatônico. Então, assim, ela revirava os olhos, ela mudava o semblante, né? E isso foi muito forte, Teresa d'Ávila. Ela é uma das poucas pessoas que vive isso, né? Agora, veja, isso não é um fenômeno unicamente do cristianismo, né? E isso não tem nada a ver com feitiçaria, com magia, minha gente, nada disso. Isso é uma experiência de vida. Vamos encarar isso da maneira mais natural possível, né? Mas o êxtase é fundamental. Por quê? Porque o êxtase, ele dá aquela segurança de um sujeito ou uma sujeita centrado em si mesmo, né? Um sujeito que passa o dia se fragmentando no trabalho, na vida, nas relações e tal. À noite ele precisa de um centro, né? Esse estado de êxtase que dá esse centro a um sujeito, né? Você não precisa estar acompanhado, você não precisa estar numa multidão, você não precisa estar usando alguma droga e tal. Não necessariamente. Eu acho que digamos assim, é muito importante, porque não é algo que o sujeito encontre naturalmente. Eu acho que é necessário um esforço no ser humano para entrar em estado de êxtase. Veja, eu uso a palavra, que é uma palavra até bíblica, regozijo. Eu acho essa palavra muito bonita, tal. Não é? É um estado de regozijo consigo mesmo, né? E que, consequentemente, dá uma centralidade à vida do sujeito que é fundamental. O Frei Beto fala disso, né? Para quem tiver interesse, está aqui nesse livro, né? Ele fala aqui o ofício de escrever num texto belíssimo chamado A Literatura e a Experiência de Deus. Eu não sei se alguém já leu isso aqui. É um texto muito bonito de Frei Beto chamado A Literatura e a Experiência de Deus. É um dos textos mais bonitos de Frei Beto que eu já li. E aqui fica muito visível o que ele compreende por êxtase a partir de Santa Teresa, né? Olha, êxtase não é alienação, êxtase não é fuga, êxtase não é droga. Eu lamento, mas não é nada disso. As pessoas acham que é isso, entendeu? O êxtase, minha gente, é uma experiência de regozijo consigo mesmo. É uma experiência que o sujeito, ele em puro estado de contemplação, ele percebe que a vida tem um sentido profundo, né? Veja, o êxtase não é o sujeito ficar só revirando os olhos e gritando. O êxtase pode acontecer num profundo silêncio, não precisa estar gritando, berrando e tal. O êxtase, ele abriga um regozijo na alma humana, e essa alma humana sabe que a vida tem um profundo sentido, apesar de todas as suas contradições, a partir de todas as contradições que a vida tem. Então o êxtase ele é uma experiência, veja bem,
Não foi só Teresa d'Ávila que viveu isso, não foi só Frei Beto. Eu posso citar aqui, se alguém tiver interesse, né, pessoas que descrevem experiências estáticas. Por exemplo, João da Cruz, não sei se alguém aqui conhece, não é? Acho uma figura importantíssima. Aqueles que quiserem conhecer a experiência de João da Cruz, tem um livro muito interessante chamado Noite Escura. Eu acho esse livro muito bonito, Noite Escura. É um livro que eu carrego sempre comigo. Eu gosto muito dessa... É o que ele chama de Noite Escura da alma, né? Muito bonito. João da Cruz, Noite Escura. Por exemplo, João da Cruz foi contemporâneo de Teresa de Ávila, não é? É outra figura que fala de uma experiência estática, não é? Outra pessoa que viveu uma experiência estática foi um monge cisterciense dos Estados Unidos, chamado Thomas Merton. Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar nele. Thomas Merton é uma figura interessantíssima. Temos esse livro aqui, essa figura aqui da foto, Thomas Merton. Eu sou muito fã desse homem. É uma das figuras que mais me cativam enquanto místico do século XX. Thomas Merton. Eu não sei se todos aqui conhecem. Thomas Merton, ele também fala de experiências místicas, tal. Eu acho muito interessante, né? A maneira como escrevia Thomas Merton, a maneira como vivia Thomas Merton, não é? E essa coisa de um místico inserido no mundo, né? Um místico, um contemplativo inserido no mundo. Thomas Merton, ele fala de experiências de êxtase que ele viveu. Ele morou na região do Kentucky, dos Estados Unidos, não é? E ele fez várias experiências dentro e fora dos Estados Unidos, não é? E eu diria que é uma figura extraordinária, né? Esse livro aqui, organizado pela professora Maria Clara Bigerman, ela é professora na PUC do Rio de Janeiro. Eu achei bonito o título do livro, Thomas Merton, A Clausura no Centro do Mundo. A Clausura no Centro do Mundo. Thomas Merton foi uma figura chave, né, enquanto experiência estática. Uma outra figura que também viveu experiências estáticas foi Ernesto Cardenal. O monge Ernesto Cardenal, nicaragüense, né, revolucionário, poeta de mão cheia, um grande poeta latino-americano, grande poeta, né? Ernesto Cardenal é outra figura que eu tenho também imensa admiração, né? Mas nós tivemos no Brasil uma figura que eu diria extraordinária, não é, enquanto vivência de uma profunda experiência mística e estática, que foi o bispo Pedro Casaldáliga, né, que trabalhou muito tempo na região da prelazia de São Félix do Araguaia, né? Então uma figura que eu acho que a gente tem que prestar mais atenção, né? Pedro Casaldáliga, ele viveu uma experiência muito importante, né, enquanto, né, também experiência estática. Eu diria que eu citei aqui algumas pessoas, né, que viveram tais experiências que eu diria que podem ser caracterizadas como experiências extáticas, né, estáticas, de êxtase e tal, como indicava, não é, Teresa d'Ávila. E por fim, Teresa d'Ávila indica um quarto momento, não é, da experiência mística que marcou profundamente Frei Beto, que é a experiência de sentir-se arrebatado, ou sentir-se arrebatada. Veja, aqui arrebatado não significa dizer arrancado para o céu, morto, nada disso, nada. Veja, essas palavras, elas são usadas no cristianismo, às vezes até banalizadas, né? Eu às vezes vejo a palavra arrebatamento utilizada, parece uma coisa banalizada. Arrebatamento é assim: o sujeito vai ser levado ao céu sem morrer. Veja, isso é uma experiência muito estranha, né? Porque eu não conheço ninguém que viveu isso. O arrebatamento é um sujeito sentir-se arrebatado, sentir-se tomado. Veja, arrebatamento aqui é no sentido de sentir-se tomado, invadido por Deus, né? Veja, vou repetir, arrebatamento aqui é o sujeito sentir-se invadido por Deus, é isso. Sentir-se invadido por Deus, ponto. Aí você vai andar, Romero, como é que é isso? Cara, é só vivendo.
Não há uma regra absoluta. Veja, eu citei aqui 4 caminhos de Teresa de Ávila sobre a experiência mística que marcaram Frei Beto e deram a Frei Beto uma experiência profunda da qual ele entendeu a crise de fé que ele estava passando nos anos 60. Ele leu um livro dela chamado O Livro da Vida. Esse livro marcou profundamente ele. Se você quiser saber mais dessa história, essa história ele conta no prefácio que ele faz do livro chamado O Livro da Vida. É Frei Beto que prefacia esse livro, publicado pela Companhia das Letras. Então, nesse sentido, o 4º caminho que Teresa d'Ávila indica é o arrebatamento. Veja, eu evito usar a palavra técnica, porque é uma palavra muito fechada, né? Eu prefiro 4 caminhos ou 4 dicas que Teresa d'Ávila nos legou, não é, enquanto experiência mística. A experiência da contemplação, a experiência do silêncio, a experiência do êxtase e a experiência do arrebatamento. Agora, veja, essa mulher viveu isso no século XVI. Essa mulher nasceu em 1515 e morreu em 1582. Significa dizer, foi uma pessoa que viveu uma experiência há 500 e tantos anos atrás, tá certo, minha gente? Então não vamos aqui também querer que isso vire cópia. Isso não é cópia para ninguém, né? Frei Beto, ele diz lá no prefácio que ele faz que ao ler Teresa d'Ávila naquele momento, naquele estado em que ele se encontrava, ela foi absolutamente fundamental. Agora, em nenhum momento Frei Beto criou um catecismo para que todos sigam e diga assim, só será místico quem seguir esse catecismo. Veja, a mística não é um catecismo, né? A mística, a experiência mística não é um livro doutrinal. A mística não é uma regra, né? Uma regra absoluta, né? Entenda, a mística é uma experiência. Quer dizer, não há mística sem experiência. Se não houver experiência, não há mística. Mística não é uma coisa só do cérebro, não é uma coisa que você encontra no livro, leia o livro e tal. Você pode ler o livro não lhe tocar em nada, minha gente. Você pode ler um livro e esse livro não lhe tocar em nada. Você passou pelo livro, mas o livro não passou por você. O que aconteceu com Frei Beto nos anos 60, né, quando ele estava numa profunda crise de fé e numa crise de orientação religiosa, não era aplacado por livros. Ele já lia livros, o convento tinha uma biblioteca, mas a questão era de recolhimento pessoal, a questão era de experiência pessoal, a questão era de um contato profundo com Deus e não necessariamente viver o tempo inteiro falando de Deus, tal. Olha, eu fui aluno do padre José Comblan. Quando eu fiz teologia, eu fiz teologia no Instituto de Teologia do Recife, no ITER, na segunda metade dos anos 80, até o ITER ser fechado, né? Padre Comblan dizia uma coisa muito interessante: quem fala muito de Deus, esquece de Deus. Frase do padre José Comblan: quem fala muito de Deus, esquece de Deus. Então, assim, Deus não precisa ser falado demais, minha gente. Não precisa ser falado demais. Até porque eu acho que somos nós que precisamos de Deus, não Deus da gente. Olha, se um Deus precisasse de mim, ele estava em maus lençóis, hein? Ele estava muito mal arranjado, né? Deus não precisa de mim, não precisa de nós, né? Eu tinha um amigo meu, foi um amigo de moradia. Quando eu larguei a vida religiosa, eu fui morar eu morei em João Pessoa, numa periferia, e eu morava com mais 3 colegas. E teve um tempo que a gente estava numa crise terrível, só um trabalhava e a gente não tinha, só tinha basicamente o que comer, porque a gente comia no restaurante universitário, que era gratuito na época, na Universidade Federal da Paraíba. E teve uma hora que um colega disse: cara, eu acho que a gente está precisando acreditar em Deus, né? A gente está precisando acreditar em Deus, porque a vida está ruim. Aí um outro colega respondeu uma coisa que eu não esqueço mais nunca. Ele disse: cara, a questão não é mais eu acreditar em Deus, é Deus acreditar em mim. Eu acho que é um pouco isso. A experiência mística é esse jogo entre você acreditar em Deus e Deus acreditar em você. Porque é esse jogo, né? É um jogo de mão dupla, não é um jogo de mão única, né?
Se fosse um jogo de mão única, Deus era apenas um autoritário que falava só, né? Eu acho que a relação com Deus não é uma relação monolítica, monologal. Ela é uma relação, acima de tudo, dialogal, né? Acima de tudo, uma relação dialogal. Deus não é unilateral. Se Deus fosse unilateral, não havia sentido algum de algum humano acreditar em Deus. Não havia nenhum sentido se Deus fosse unilateral e monologal, né? Então, nesse sentido, eu diria que Frei Beto ele entendeu profundamente qual era a saída de Teresa de Ávila, como é que Teresa de Ávila viveu aquela experiência, como é que Teresa de Ávila cavou aquela experiência, como é que Teresa de Ávila entendeu esses 4 caminhos da contemplação, do silêncio, do êxtase e do arrebatamento. Como é que ela viveu isso? Frei Beto entendeu que isso ele teria que viver. Teresa de Ávila não viveria por ele, até porque ela estava no século XVI e ele estava no século XX, tá certo? Nesse sentido, eu diria que Frei Beto deu um salto qualitativo, como ele mesmo disse, né? Foi um salto qualitativo na minha vida, né? E aí, eu acho que é importante a gente chegar mesmo naquilo que o próprio Frei Beto compreende por mística e tal, né? E mais uma vez, eu volto ao livro que eu recomendo aqui, O Ofício de Escrever. Nesse livro aqui, eu acho que nesse livro aqui, Frei Beto ele nos mostra uma coisa que eu acho muito importante. Eu recomendo demais. Por favor, quem puder, leia esse texto. Eu não sei se tem PDF, mas está nesse livro, que é um ensaio chamado Literatura e Experiência de Deus. Literatura e Experiência de Deus. Veja, nesse ensaio, Frei Beto nos dá uma compreensão do que de fato seja essa experiência mística. Veja, ele estava numa profunda crise nos anos 60, quando ele teve um encontro com Teresa de Ávila, quando ele leu o Livro da Vida e quando ele entendeu quais eram os passos para uma experiência mística. Só que ele entendeu que Teresa de Ávila não ia viver por ele. Era preciso que Teresa de Ávila, cavou a sua experiência mística. Teresa de Ávila procurou a sua experiência mística. Teresa de Ávila entendeu que a experiência mística é absolutamente intransferível. Não é herança, não existe herança mística. Cada ser humano cava a sua experiência mística e a vive, não é, na profundidade de sua alma, não é? Ou como dizia João da Cruz, na noite escura de sua alma, né? Frei Beto encontrou a sua a partir dos caminhos de Teresa de Ávila. O máximo que Teresa de Ávila poderia nos dar eram caminhos, mas como nós sabemos, né, caminheiro não há caminho, o caminho se faz ao caminhar, né? Já dizia o grande poeta e místico espanhol Antônio Machado. Caminheiro, não existe caminho, o caminho se faz ao caminhar. Místico, não existe a mística pronta, a mística se faz ao caminhar na mística, né? Seria essa a metáfora que eu diria. Por fim, Frei Beto ele tem uma compreensão nítida para ele do que seja a experiência mística e que talvez ajude as pessoas. Eu destacaria quatro coisas, quatro pontos, né, da mística em Frei Beto para encerrar essa live. As minhas lives só duram no máximo 1 hora, tá certo? Veja, Frei Beto tem 80 anos, ele fez 80 anos agora em agosto. Então, um homem que já tem uma larga experiência de vida, uma vasta experiência de vida e uma vasta experiência como religioso, mais de 60 anos, né, de experiência como religioso. E por isso que eu respeito muito isso e tem sido as razões dessas lives, né, os 80 anos de Frei Beto. Veja, Frei Beto indica-nos 4 possibilidades de uma experiência mística na vida de um sujeito ou de uma sujeita. Primeiro, a diferença entre religião e espiritualidade. Primeira coisa, é um ponto de partida, é um princípio básico. O sujeito saber diferenciar a religião da espiritualidade. Você pode ter uma religião e não ter espiritualidade. E você pode ter uma espiritualidade e não ter uma religião. Significa dizer, religião não é sinônimo de espiritualidade. A espiritualidade é uma experiência antropológica da relação do ser humano com o sagrado. A religião já é a institucionalização da espiritualidade.
Significa dizer, a religião é sempre posterior, primeiro vem a espiritualidade. Por isso que é uma pena, um sujeito que não tem espiritualidade nunca devia se meter com a religião. Vai fazer outra coisa, você vai atrapalhar você e os outros. Sujeito que não tem espiritualidade alguma, procure outra coisa, a religião não é o seu lugar. A pessoa não entende, porque há uma confusão mental entre religião e espiritualidade. A primeira coisa que diz Frei Beto, separemos nitidamente como a navalha de Ockham faz, né? Como a navalha de Guilherme de Ockham. Separemos religião de espiritualidade. Segundo, entenda a mística como uma experiência singular em sua vida. O místico sente na sua alma a experiência singular de estar no mundo e saber que o mundo abriga um sentido apesar do caos. Apesar do caos que impera. Então, nesse sentido, é muito interessante essa experiência que diz Frei Beto. Ela é singular. Por que ela é singular? Porque é uma experiência diferente de outras experiências. A experiência mística é uma experiência singular porque ela é uma experiência diferente de outras experiências. E é preciso, não é, uma profunda compreensão disso. Terceiro, a centralidade do sentido para a vida. Uma figura mística, uma figura que entendeu a diferença entre espiritualidade e religião, ela entende que a vida tem sentido, que não é apenas caos, não é apenas niilismo, não é apenas a unilateralidade do mercado. Um sujeito que não entende que o capitalismo é a última fase do ser humano, o cara que entende que o capitalismo é a outra fase do ser humano, jamais será um místico. O capitalismo é um sistema antimístico por natureza. O capitalismo é um sistema absolutamente materialista, no sentido mais vulgar do termo. O capitalismo é um sistema destrutivo de espiritualidade. Então, nesse sentido, a experiência mística ela jamais poderá corresponder à lógica do capital. A lógica do capital não tem sentido e a lógica da vida tem sentido. Essa é a mais nítida compreensão de Frei Beto sobre o papel da mística. E por fim, quarto, a mística não é uma fuga do mundo. A mística não é uma fuga do mundo, né? Se alguém acha que encontrará o sentido para a sua vida fugindo do mundo, de fato, primeiro, não encontrará esse outro mundo, né? Primeiro. E segundo, é uma coisa absolutamente inócua. Não é fugindo do mundo que você encontra sentido para a sua vida e para o mundo. Aí você pode fazer com uma droga, você pode fazer com um remédio. Eu não preciso nem fugir. Tem coisas que instrumentalizam isso. Veja, essa instrumentalização para fugir do mundo não tem nada a ver com mística, é fuga do mundo. E fuga do mundo não é mística. Então, nesse sentido, Frei Beto nos recomenda, né, que compreender a mística é compreender a diferença entre religião e espiritualidade. É saber que a espiritualidade antecede a religião. Segundo, é entender a mística como uma experiência e uma experiência singular na alma. Terceiro, a centralidade de um sentido para a vida. E quarto, que mística não é fugir do mundo, não é fuga do mundo. Nesse sentido, eu me sinto muito tranquilo em lembrar Frei Beto, em falar dessa experiência que Frei Beto nos transmite. 80 anos de muita sabedoria, de vigor, 80 anos de um homem que encharcou-se da vida para encontrar um sentido para a vida, né? Eu acho isso fundamental, com todas as contradições, dificuldades, com melancolia, com tristeza, com dificuldade. Tudo isso faz parte da vida de qualquer místico, não é nenhuma novidade, né? E não é fácil, né, viver uma experiência religiosa num mundo como esse mundo contemporâneo. Frei Beto sobreviveu a tudo isso, está aí firme e forte, com 80 anos, nos ajudando, né, a compreender aquilo que falava João da Cruz,
nos ajudando a compreender a noite escura, né? Eu acho isso muito importante, né? Então, nesse sentido, eu acho importante, e quem quiser conhecer mais, né, procure esse texto de Frei Beto, Literatura e Experiência de Deus, que eu acho que vale muito a pena e ajuda. E o resto é cada um procurar o seu caminho, é cada um procurar cavar a sua experiência profunda, é cada um procurar entender a noite escura de sua alma e, a partir daí, né, encontrar um sentido para a sua vida e, obviamente, um sentido para a sua vida no mundo e com o mundo. Agradeço demais a todos e todas que estiveram aqui. Na próxima semana nós vamos ter outra live de homenagem aos 80 anos de Frei Beto. Nós vamos conversar sobre Frei Beto e Paulo Freire, sobre aquele livrinho, Uma Escola Chamada Vida, né? Frei Beto e Paulo Freire. Será o tema da próxima live da próxima semana, comemorando, lembrando, celebrando os 80 anos de Frei Beto. Grande abraço a todos e todas, desejo a todas e todas uma boa semana e sigamos em paz.